Então, muito bem. No primeiro vídeo, nós abordamos uma metáfora. Na verdade, essa metáfora é muito importante para que você entenda o nosso ponto de vista sobre o que é utilizar um idioma. A metáfora a qual o vídeo passado se referia é que um idioma é uma construção, onde as palavras são tijolos que devem ser assentados, colocados, respeitando uma arquitetura gramatical, ok? Então tenha em mente essa ideia de idioma como uma construção. E para isso, nós precisamos de trabalhadores. Mas antes de falarmos dos trabalhadores, vamos deixar bem claro, usar um idioma é construir estruturas na mente do ouvinte ou do leitor. Afinal, você pode falar, usar da oralidade, ou você pode usar da escrita neste idioma, concorda? E essa pessoa passiva que estará recebendo, ou através da audição, ou através da visão, né, ela na verdade precisa entender, compreender a construção que você está fazendo. Palavras são tijolos que devem se submeter à engenharia, à arquitetura gramatical do idioma usado. Vou dar um exemplo. Vamos lá. O cachorro está na praia com seu dono. Dono, praia, está no cachorro. Percebeu? Eu desrespeitei uma arquitetura, eu desrespeitei uma estrutura. E é por isso que para você não fez sentido. Então, nós insistimos em dizer que o idioma, construção na qual as palavras são tijolos que devem respeitar uma arquitetura gramatical. Mas para que tal construção se realize, é necessário ter os seguintes materiais. Vamos lá. Você precisa, na verdade, de cimento. O que seria o cimento? Seria a memória de pronúncia ou a memória de ortografia. Quando alguém, por exemplo, em português, diz algo a você, essa pessoa já está contando que você tenha a memória dessas palavras. É o que está acontecendo agora. Veja, é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Essas 6 palavras, eu tenho a crença que você consegue reconhecê-la, porque na verdade você tem essa memória de pronúncia. Mas se eu escrever isso que eu acabei de dizer e você ler, significa que você tem a memória de ortografia. Você consegue reconhecer tanto a pronúncia quanto a ortografia das palavras que eu estou dizendo. Então podemos ter certeza que o cimento dessa construção idioma é a memória. E o revestimento? O revestimento nós podemos interpretar, utilizando da metáfora, como o significado. Cada palavra que eu estou expressando, ou por que não dizer escrevendo, existe um significado nesta palavra. A palavra carrega este significado que eu tenho uma crença que você consegue se recordar do significado de cada palavra que eu estou expressando. E novamente, qual seria o alicerce dessa construção? O alicerce dessa construção é a engenharia, a arquitetura gramatical, que nós devemos respeitar em certo grau. Então, esta gramática que existe em todos os idiomas é uma espécie de arquitetura mandante, uma arquitetura mor, que nós, todos nós que estamos falando, por exemplo, português, devemos respeitar. Então, recapitulando, o cimento, memória de pronúncia ou ortografia, revestimento, memória de significado, o alicerce, a memória de construção. Agora entraremos em um assunto que nós abordamos no vídeo passado, que são os trabalhadores que nós necessitamos para fazer qualquer construção. Nós precisamos dos ajudantes, pedreiros, mestres de obra e arquitetos. Bom, o que seria o ajudante? O ajudante seria essa capacidade de memória, essa capacidade de carregar a palavra certa, a palavra que você precisa no momento certo. Esse seria o ajudante, né? Esse carregador, ou seja, quando eu digo para você, pensa em carro em inglês, certamente em sua mente vem car. Pensa casa em inglês, certamente
house. Percebeu? Então essas duas palavras, o carregador memorial, ele consegue captar e trazer em mente. Agora o pedreiro. O que seria o pedreiro? O pedreiro é uma espécie de construtor básico. É aquela capacidade que nós temos de dizer the book is on the table, mas não apenas de dizer, mas sim de saber o que nós estamos dizendo, ou seja, saber a construção que nós estamos fazendo, entender, porque se na verdade eu desejar dizer os óculos estão sobre a mesa, ou que o livro está embaixo da mesa, the book is under the table, ou seja, eu preciso ter consciência do que eu estou falando. Então essa estrutura básica, essa capacidade de fazer essas estruturas básicas, o pedreiro consegue. Entretanto, nós temos o mestre de obras, que é um construtor um pouco mais avançado, é um construtor que consegue fazer orações relative clauses, orações subordinadas. Então, por exemplo, o homem que comprou o meu carro está aqui. The man who bought my car is here. Percebeu? Então, o mestre de obras, ele já consegue fazer sentenças um pouco mais elaboradas. Agora, o arquiteto, na verdade, é o idealizador. Imagine que eu pergunte para você, tell me your opinion about this politician. Diga-me a sua opinião sobre este político. Você pode ter uma opinião formada, uma ideia sobre esse político. Tell me your opinion about this film. Diga a sua opinião sobre este filme que você já assistiu. You have already watched. Você tem essa opinião sobre esse filme, algo formado, mas você precisa arquitetar em palavras tudo o que você pensa sobre o filme, sobre o político, sobre o ator, percebeu? Então essa ideia é o arquiteto que faz. Só que você tem que pedir para o mestre de obras, para o pedreiro e para o ajudante carregar as palavras e construir as frases da maneira correta para que você possa transmitir a sua ideia. Então, o arquiteto é este idealizador da construção, da estrutura. É muito importante que você se lembre disso, porque nós iremos utilizar muito essa ideia de arquiteto. O arquiteto linguístico, certo? Bem, e você tem um arquiteto linguístico. Como eu sei que você tem um arquiteto linguístico? Simples. Você consegue falar em português? Então, obviamente, você tem esse arquiteto linguístico em português. Esse é o grande drama, como eu disse no vídeo passado, da maioria das pessoas que tentam aprender um idioma. Por quê? Elas não conseguem libertar o arquiteto linguístico do idioma materno e deixar esse arquiteto linguístico trabalhar no idioma que ela está aprendendo. Este é o grande drama. Eu percebo durante esses 15 anos ou mais que eu leciono inglês, essa grande dificuldade. It's very difficult to the majority of people. É muito difícil para a maioria das pessoas changing the language, mudar o idioma. Por exemplo, the person is speaking English. A pessoa está falando em inglês, or the person is speaking Portuguese. A pessoa está falando em português. Você percebe? Ela não consegue mudar, fazer com que o arquiteto consiga trabalhar em um idioma e no outro. It is very hard to the majority of people. Most people cannot do this. A maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Bem, e aí? Repito, isso precisa ser treinado e para isso é necessário um método penoso, não um método milagroso. Nenhum professor consegue fazer você se tornar um arquiteto linguístico, ele entrar na sua mente e fazer você se tornar um arquiteto linguístico. Na verdade, é você que tem que se tornar um arquiteto linguístico, treinando muitas e muitas vezes. A proposta desse canal é essa. O material que nós temos é um material que busca fazer com que você, de maneira penosa, lembre-se, não milagrosa, consiga condicionar o seu arquiteto linguístico no idioma inglês. Próximo vídeo nós podemos conversar ainda mais. Obrigado.